Valeu, galera. Obrigado em nome de Jesus. Eu vou chamar logo o Paulo, que o Paulo está ali. Já posso subir? Vem, irmão, sobe aí em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus pela vida do Paulinho, em nome de Jesus. Que Deus use você, que você seja bênção, eu creio, e que nós possamos receber no nosso coração aquilo que Deus tem para falar através de você. Em nome de Jesus, ok? Graças e paz, igreja. Boa noite, boa tarde ainda. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade ao liderança da nossa igreja, ao apóstolo Miguel Ângelo e também à bispa Rosana, que inclusive é uma das pessoas mais ativas no grupo de leitura e ajuda muito. Também ao bispo André, que está aqui presente, entendendo a bispa Cris, a bispa Ana também, que me ajudou muito com o esboço, junto com o bispo André e o bispo Sérgio, assim como o pastor Alex já está de volta. E também um agradecimento especial, pois esse tema, Deus me inspirou ele na cantata de Natal, através de uma criança de 7 anos na época, que chegou para mim na cantata e falou que Jó era uma das histórias preferidas dela, que ela ficou muito feliz de ver que ele perdeu tudo, ele não murmurou contra Deus e a atitude dele foi de orar pelos amigos. E o nome dessa menina é Valentina, então a Maria sabe. Então, vou começar aqui. Intercessão que muda sortes, orando pelos outros. O texto base está em Jó 42:10, que diz: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Então, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, usa-me, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, que seja o Senhor a falar através de mim, a falar aquilo que o Senhor quer aos seus filhos, pois eu estou aqui apenas porque o Senhor quer. Então, que o Senhor use-me, Pai. Use-me da forma que o Senhor quer, que eu fale aquilo que o Senhor quer, que não seja eu, mas seja totalmente o Senhor. E que o Senhor toque cada coração aqui presente com aquilo que o Senhor deseja, Pai, com aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, te glorificamos e te amamos. Amém. Então, sobre esse texto, primeiramente eu gostaria de falar sobre a diferença entre oração e intercessão. Que oração é quando a gente fala diretamente com Deus, em comunhão, em relacionamento. O bispo André até citou isso no culto de oração segunda-feira, sobre a gente primeiro buscar comunhão com o Senhor em vez de pedir. A gente tem intimidade, buscar ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E oração é quando a gente faz isso, nós falamos com o Senhor em favor de outras pessoas. Quando nós levamos ao Senhor aquelas dependências que outras pessoas têm, nós nos colocamos como na brecha dessa pessoa e somos atalaias na vida dela espirituais. E não é necessariamente um chamado, mas todo mundo aqui, todo mundo pode orar por outras pessoas, pelos familiares, por amigos, por aqueles que amam. Não é só tipo, como a gente vai orar aqui no altar, eu, Paradela, Maria, Renan, Humberto, quem for que esteja aqui. E aí cada um pode orar por seus amigos, por aquelas pessoas, e aí isso a gente vai fazendo uma dinâmica hoje no culto. Eu mesmo, por exemplo, hoje eu sei que eu tenho um chamado de intercessão, porque no retiro, ao longo do retiro do ano passado, eu fui preparando alguns tópicos que as pessoas iam orando, pregando, e eu entreguei aquilo para Deus, que eu estava na dúvida se era de fato um chamado, se eu ia orar, se eu não ia. Tinha falado até com o Humberto sobre entrar para a intercessão. E aí chegou o bispo André num culto do retiro e falou: Paulo, se você quiser orar, você pode. E não existe não como resposta. E a partir dali, Deus foi testificando esse ministério na minha vida. Só que muito antes, quando o Senhor me converteu, eu sempre tive o costume de orar mais pelas pessoas do que por coisas que eu mesmo queria. Por exemplo, às vezes eu me pegava orando 90% do tempo por outras pessoas e 10% eu separava ali para mim, para as minhas coisas. E até orava mais rápido. Mas aí, ao longo do tempo, quando eu realmente passava por situações difíceis e eu passava a orar mais por mim, a Deus, do que pelos outros, eu notava que quando eu parava com isso e voltava a orar por outras pessoas, era quando Deus restituía aquilo para mim. Era quando Ele atendia as orações. E assim é com Jó. Todo mundo aqui, eu imagino que conhece a história de Jó, que ele perdeu tudo, tudo aquilo que ele tinha, família, filhos, gado da época, né? Tudo que era relacionado à economia da época. Ele era um homem rico e ficou sem nada. Mas, a partir do momento que ele perdeu tudo,
a atitude dele não foi de murmurar contra Deus, mas também não foi de pedir tudo de volta a Deus. A primeira coisa que ele fez foi buscar comunhão e intimidade com o Senhor. E o primeiro momento em que ele pediu algo a Deus, sem ser para entender o que ele estava passando, foi para pedir pelos seus amigos. Foi quando Deus foi lá e pediu para ele orar pelos seus amigos, e a partir de então, que Deus fez um milagre na vida dele, restituiu tudo aquilo que ele tinha. Então, e aí podemos aprender que o milagre só vem quando nós diminuímos a nós mesmos, em prol do próximo, e que precisamos focar em orar também pelos nossos amigos, não por nós mesmos, mas diminuir nós mesmos perante o Senhor. E aqui eu gostaria de trazer alguns exemplos ao longo da Bíblia, de pessoas que ajudaram os outros, que atenderam os outros, que foram base e fundamento para outras pessoas. E nós vamos começar pelos valentes de Davi, que é o Giborim, que tem até um livro do apóstolo sobre isso. Que na história, quando Davi ele foge de Saul, quando ele está sendo perseguido, ele se coloca na caverna de Adulão, e muitas pessoas fogem junto com ele. E essas pessoas, elas eram pessoas sem esperança, endividadas, rejeitadas pela sociedade na época. Mas elas permaneceram ao lado de Davi, cresceram junto com ele, foram transformadas, mas na frente eles viraram líderes do exército de Davi, líderes de suas tropas, e cresceram junto com ele no reino. E aí tem uma passagem muito interessante, que é essa de 2 Samuel 23:15, em que Davi, ele diz que ele estava com sede. E a partir desse momento, como diz a passagem, suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Pode continuar. E aí ele diz: então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E aqui a gente pode ver que Davi ele simplesmente falou que estava com sede. E a partir desse momento, 3 pessoas dos valentes dele, eles foram contra o exército dos filisteus só para buscar água para Davi. Eles romperam um exército porque o seu líder estava com sede. Hoje, se alguém chegar do seu lado, não do nosso lado, né, mas tem pessoas que, às vezes, um amigo ele fala que está com sede, a pessoa vai negar, vai falar: eu não tenho cara de bebedor, e não vai querer ajudar. E aqui nós vemos que eles lutaram contra um exército. Então, imagina você fazendo aquilo que é muito difícil para você, porque seu amigo está passando por alguma necessidade. E continuando também em Davi, nós vamos ler agora sobre Davi e Jonatas. Jonatas, ele era filho de Saul, e quando ele conhece Davi pela primeira vez, ele se liga fortemente a Davi, como fala em 1 Samuel 18. Sucedeu o quê? Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Aqui nós vemos, ele se ligou. A alma de Jonatas, ela se ligou com a de Davi. É um amor de Cristo se manifestando. E continua: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Pode continuar. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então, a partir do momento que Jonatas conheceu Davi, ele entendeu o propósito, o chamado que Davi tinha. Ele entendeu que Davi foi chamado também para ser rei mais para frente. Ele não se colocou acima de Davi, mas ele se colocou como um suporte para ajudar Davi em sua caminhada, mesmo que seu pai estivesse contra ele. E ele entregou tudo o que ele tinha para Davi. Entregou armas, vestimentas. Esse é, de fato, como que o amor de Cristo deve se manifestar através de nossas vidas com os nossos próximos. Jonatas também, ele fortalecia a fé de Davi, como fala em 1 Samuel 23:16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Aqui na história é o momento em que Saul ele sai novamente para tentar matar Davi. E Jonatas ele vai à frente, chega para Davi e fortalece a fé de Davi em Deus. Assim como nós devemos ser com os nossos amigos, devemos ajudar a fortalecer sua fé, estar ali presente quando eles precisam, estar ajudando quando eles precisam, passando por alguma necessidade. Cada um de nós aqui precisa ser um Jonatas na vida do outro, e cada um precisa de um Jonatas na sua vida. Porque personagens bíblicos que não tiveram apoio como o de Davi teve, no caso de Jonatas, praticamente todos caíram, falharam em alguma parte, e não tinha ninguém ali para dar um suporte, para dar um aviso de que algo que ele ia fazer ia estar errado, por exemplo, como Sansão, entre outros personagens. E agora nós vamos para Moisés, Arão e Hur, que eles ajudaram a sustentar a mão de Moisés na guerra.
quando eles estavam lutando contra um exército, Deus falou que enquanto a mão de Moisés estivesse levantada, eles estariam vencendo, e quando ela estivesse abaixada, eles estariam perdendo a guerra. E aí diz em Êxodo 17:12: Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então, Moisés ele se cansou, porque pessoas se cansam, líderes se cansam, e nós precisamos desse sustento como Arão e Hur fez para Moisés, em que eles foram lá e ficaram à tarde, segurando as mãos de Moisés para o alto, para que eles pudessem vencer a guerra. E eles venceram como o Senhor prometeu. Que quem estava batalhando na época era Josué. E isso prova que nós não vencemos batalhas individualmente, sozinhos, mas coletivamente, sempre com o apoio do Senhor e aqueles que o Senhor coloca em nossas vidas. Tem um outro exemplo que eu não coloquei o versículo, mas também Jetro, o sogro de Moisés, que lhe deu conselhos sobre liderança, descanso e dividir carga quando Moisés estava sozinho liderando o povo de Israel. Ele fala: você vai cansar, você não vai conseguir, é melhor você dividir a carga com outras pessoas, outros líderes. E ele faz isso e Moisés consegue de fato liderar o povo e ficar mais calmo, porque Moisés ele foi aquele que levou o povo da terra do Egito até a terra prometida. Só que em vários momentos da jornada o povo de Israel ele se rebela, fazem rebeliões, eles vão contra Deus, e Moisés nessa fase ele sofre bastante, até que de fato eles conseguem chegar à terra, e o próprio Moisés não chega, porque ele fere a pedra e de um momento de estresse devido ao povo que estava se rebelando. Então todos nós de fato precisamos desse sustento. E por último, eu gostaria de citar aqui o apóstolo Paulo e os seus cooperadores, que Paulo, depois de Jesus, ele é o principal líder que vemos na Bíblia, as 14 epístolas de Paulo como fundamento da graça, da doutrina do nosso ministério. E Paulo ele não fez o ministério dele sozinho, ele não criou sozinho. Em todas as epístolas, conforme nós vamos lendo, ele vai citando pessoas que o ajudaram na jornada, pessoas que foram cruciais para ele conseguir levantar igrejas, seguir o ministério. Foram pessoas que acreditaram nele, que abriram portas, que cuidaram, que intercederam, ensinaram, serviram, protegeram, consolaram, permaneceram ao lado dele em momentos difíceis. E isso prova que ninguém consegue cumprir sozinho o propósito de Deus nem o seu chamado. Nós, de fato, dependemos de outras pessoas. E aqui eu coloquei algumas pessoas que Paulo cita ao longo da sua epístola. Por exemplo, teve Barnabé, que foi crucial, e foi quando Paulo ele chega em Antioquia, é chamado de cristão, o povo é chamado de cristão, estava ele e Barnabé. Tem Priscila e Áquila, que o ajudaram na caminhada, Febe, que o ajudou a servir, Filemão, Onésimo e Tíquico, que inclusive tem a epístola de Filemão que fala de Onésimo, que foi uma pessoa que errou com Filemão, que ele causou mal para Filemão, e na epístola Paulo fala para que ele perdoasse Filemão, que ele perdoasse Onésimo, desculpa. Que eles estavam presos juntos. Paulo, na prisão, ele fala com Onésimo, e depois ele fala que para Filemão aceitar Onésimo de volta como uma pessoa para o ajudar na caminhada. Então ele orienta perdão, ele orienta consolação, e mais para frente até ele fala em outras epístolas, ele citando Tíquico e Onésimo como um dos principais ajudadores do ministério. Tem pessoas como Timóteo e Tito, que tem as epístolas para eles também, que foram cruciais na jornada. Epafrodito, Marcos, Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas, livro histórico de Lucas e de Atos. Silas, de Paulo e Silas na prisão. E um outro exemplo que eu gostaria de citar aqui, que é o sobrinho de Paulo. Aqui eu sou meio suspeito para falar, como eu sou tio de 4 meninas, mas esse é um dos exemplos que quando eu leio eu mais sou tocado assim na Bíblia, porque Paulo foi preso, acusado de perseguição. E aí na Bíblia diz que os judeus estavam planejando matar Paulo, que eles chegaram a fazer jejum para matar Paulo. E o sobrinho de Paulo ouve essa conversa. E a atitude dele é dita em Atos 23:16, que fala: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, aqui depois continua a história, para quem quiser ver, né? Mas Paulo, através do aviso do próprio sobrinho, ele consegue escapar dos judeus, e aí depois ele vai para Roma para apelar para César. Mas isso aqui a gente vê como que ter um familiar próximo, uma pessoa próxima, pode nos ajudar a nos livrar de perseguições, de lutas, de batalhas, de tentações.
E essa é uma das, não vou dizer a única, mas do que eu lembro é uma das, talvez a única citação de algum familiar de Paulo na Bíblia. Dizem que como uma pessoa, como ele era do Sinédrio, para você ser do Sinédrio, que é o alto escalão dos judeus, você precisava ser casado. Então, provavelmente ele teria uma esposa, uma família ajudando de base na caminhada. Mas aqui nós temos uma verdadeira citação de um familiar dele presente na vida dele, eu ajudando. Isso mostra como que nós também, além de amizades, além das pessoas na igreja, nós também dependemos de nossa família, estar conosco, nos ajudar, nos sustentar e estar presente nessa caminhada. E o que todos esses exemplos que eu citei têm em comum, né? Dos valentes de Davi, de Jonathan, de Moisés e de Paulo. Todos intercederam de forma diferente, orando, defendendo, enfrentando obstáculos, compartilhando, permanecendo, assumindo riscos e sustentando. Todos manifestaram o amor e a misericórdia de Cristo na vida do seu próximo. E como nós podemos ver em Salmos 133:1, que diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, que essa é a base fundamental da igreja, que é a união, que é os irmãos estarem juntos. E aqui eu continuo em Atos 2, 42-47, que fala de como a igreja primitiva se comportava. E diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, aqui é como a igreja primitiva, no começo ali, que a igreja começou, como que eles se comportavam, como que eles interagiam entre si. E isso nós precisamos trazer para o dia de hoje, que é a comunhão, é a união. E tem algo muito importante que diz nesse versículo, que é: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, quando a igreja ela está unida, quando o amor de Cristo está se manifestando, é quando Deus, o Senhor, ele realmente começa a trazer mais ovelhas para o aprisco, mais pessoas para a igreja. Porque aquelas que já estão lá, elas são cuidadas, elas são amadas, elas são protegidas. Então, nós desejamos muito ver um verdadeiro avivamento, igreja lotada, juventude lotada. Mas a base principal para isso é, de fato, ter o amor de Deus se manifestando, cada um cuidando dos outros, se protegendo, estando juntos na batalha, pois sem isso nós não somos nada. E também, desde que o apóstolo teve a situação, a mentira, e ele começou a pregar sobre descanso e descanso, isso tem sido falado por Deus na igreja através dele, do bispo André, da bispa Ana no último culto, da bispa Cris, do Humberto também pregando sobre Marta e Maria. O Senhor ele tem constantemente alertado a igreja sobre a necessidade de haver comunhão, de haver descanso, de não haver correria para servir, mas de estarmos aqui pelo Senhor em primeiro lugar e depois pelos nossos irmãos, e não só para cumprir uma escala, só para vir aqui e depois ir para casa sem de fato adorar ao Senhor. E eu não vejo isso só aqui na sede, mas eu também vejo em outras igrejas, como em São Paulo, Campo Grande, que todos estão pregando no mesmo norte. Então, isso é de fato um aviso do Senhor para todos nós, para todas as igrejas. E nós, como servos e filhos de Deus, devemos obedecer e estar aqui disponíveis para Ele. É isso. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Então, amém. E nós vamos para a intercessão. Quem pode subir. E eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui, que seria, como vocês estão sentados meio separados, mas eu gostaria que vocês sentassem em grupos, vocês fizessem rodas aqui, de preferência, pode ser umas 100 duplas, 100 casais, porque aí é fácil orar pelo marido, pela namorada, até o ímpio faz, mas orar de fato um pelos outros aqui. Eu gostaria de juntassem em grupos de, pode ser 3, 4, 5 pessoas, e cada um vai ser Jó na vida dos outros, ou seja, cada um vai orar por aquelas outras pessoas que estão no grupo com você. Nós aqui da intercessão, nós vamos cada um orar por um tema, vamos dar uma direção para vocês orarem, porque caso alguém não saiba o que orar pela sua pessoa ao seu lado, nós vamos dar um norte. E aí, estamos orando por vida emocional, você vai orar pela vida emocional daqueles que estão na roda com você.
mas você não vai orar por si mesmo, você vai só orar por quem está na roda. Então, se você tem um pedido, pode passar para as pessoas. Se você quiser orar por alguém que não está aqui presente, um familiar, também pode. Mas essa é a hora de colocarmos o nosso eu ali no cantinho e, de fato, orarmos pelas pessoas que estão aqui conosco, que também estão à distância. E quem estiver pela internet também pode colocar seus pedidos no chat, que ao final vamos estar orando por cada um. Amém? Então, vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos aqui presentes, Senhor, diante do trono da Tua graça, diante do trono da Tua glória, diante do Teu maná, Senhor, diário da Tua misericórdia diária sobre as nossas vidas, que nos sustenta, que nos dá força, que nos coloca à frente, Pai, da batalha, mas sabendo que o Senhor já foi adiante, já venceu por nós. Nós Te glorificamos, nós, Pai, Te adoramos, nós nos colocamos em nosso lugar e o Senhor no lugar que o Senhor deve estar. Nós diminuímos para que o Senhor cresça. Nós diminuímos para que o Senhor venha vencer, venha fazer através de nossas vidas, Pai. E eu oro agora, Pai, pela compaixão, pela misericórdia, pela empatia do Teu povo. Eu oro para que o Senhor manifeste em cada coração aqui presente, Senhor, o amor pelo próximo, o Teu amor, o amor de Deus, o amor que se sacrificou por nós, o amor, Pai, que morreu naquela cruz por cada um dos Seus filhos, o amor verdadeiro, o amor que se coloca na frente dos Seus filhos para receber aquilo que foi para nós, Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor manifeste em cada coração aqui um amor tão forte, Pai, que cada um aqui vai desejar orar pelo seu próximo todos os dias, que vai desejar ver o bem do seu próximo todos os dias, que haja perdão, que haja união, que haja, Pai, aquela misericórdia que provém de Ti, que nos sustenta todos os dias, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, que possamos entender o que o Senhor fez, Pai, e que possamos manifestar isso no próximo, que isso não fique apenas em nós, mas que isso se manifeste, Pai, pois o cristão mais infeliz é aquele que não consegue externalizar o que Deus faz na sua vida, na vida do seu próximo, Pai, do seu irmão, da sua irmã. Nós agora oramos, Pai, que o Senhor quebre cada algema, tudo aquilo que prende, tudo aquilo, Pai, que limita os Seus filhos, tudo aquilo que impede os Seus filhos de realmente, Pai, serem unidos, de serem amigos, de serem irmãos em Cristo, Pai. Nós oramos para que o Senhor quebre tudo que provém, todo ataque do inimigo, Senhor, contra a Tua igreja. Tudo aquilo que o inimigo tenta levantar, agora o Senhor derruba, Pai. O Senhor derruba toda a prisão, toda a algema, todo empecilho, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, que não é a Tua vontade em nossos corações, nós quebramos agora, Pai. Que sejamos quebrantados diante de Ti. Que o Senhor manifeste aqui o Teu amor, Pai, mais forte do que jamais conseguimos sentir em nossas vidas. Que haja de fato uma união no Teu ministério, uma união na Tua igreja. Que o Senhor traga aqui mais ovelhas. Que o Senhor manifeste aqui mais jovens, Pai, mais pessoas em todos os cultos. Não porque estamos aqui apenas em união, uma união fraca, mas porque de fato as pessoas se sentem amadas aqui. De fato elas se sentem pertencentes. Que elas se sentam, Pai, que aqui é o lugar que o Senhor as plantou, que elas estão aqui para frutificar no Teu reino. E que frutificar não seja apenas um serviço diário, um serviço de apenas vir à igreja cumprir papéis, mas que seja um serviço diário de entrega totalmente a Ti, aos Teus pés, Pai, como Maria estava. Que ninguém aqui seja Marta, que ninguém aqui, Pai, perca o propósito, que a vida de ninguém vire apenas uma rotina no ministério, que vire apenas um dia a dia em que, Pai, não há um verdadeiro amor, que não há um verdadeiro desejo pelo Senhor, que não há um verdadeiro desejo por Te conhecer. Mas, Pai, que estejamos aqui, em primeiro lugar, para Te adorar. Em primeiro lugar, porque Te amamos. E porque também amamos o próximo, Pai, como a nós mesmos. Que o Senhor nos amou primeiro e por isso podemos amar, Senhor. Que o Senhor manifeste aqui tudo aquilo que vem de Ti. Toda a glória é Tua, Pai. Nós apenas estamos aqui de passagem. Mas cada um tem um propósito, cada um tem um chamado diante do Senhor que o Senhor irá cumprir. Mas para que isso seja cumprido, Pai, a igreja precisa ser fortalecida. Os irmãos precisam ser fortalecidos. A igreja precisa ser fortalecida. Precisa haver um avivamento, mas isso só acontece, Pai, quando o Teu amor é manifestado na Tua igreja, quando os Teus filhos, Pai, conhecem o Senhor verdadeiramente, quando eles olham para a pessoa do seu lado no banco, eles enxergam o Senhor, quando eles olham para aqueles que estão do lado dele e veem, Pai, vem aquela pessoa que o Senhor morreu na cruz, não só por ele mesmo, mas pelo próximo, que ele sabe que aquela pessoa ela pode errar, que ela pode fazer algo de errado, que ela pode se perder, mas que estamos aqui para sustentar uns aos outros. Que estamos aqui, Senhor, para fortalecer uns aos outros. O deserto não é um lugar que pertencemos, Pai. Nós estamos na terra prometida. E nós colocamos o pé na terra. Nós tomamos posse da terra. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor nos deu por herança. Nós tomamos posse de tudo aquilo que provém do Teu reino, Pai. Mas em primeiro lugar nós colocamos o Senhor e o próximo na nossa frente.
nós colocamos o nosso irmão na nossa frente primeiro do que nós. Nós diminuímos, Pai, e declaramos que o Senhor é o quem reina em nossos corações, que o Teu amor é o que reina em nossos corações, que a Tua vida, Pai, é o que reina em nossas vidas e em nossos corações também, Pai. Aquilo que cremos, aquilo que gostamos, aquilo que sonhamos em ter no futuro. Todos aqui, Pai, sonham com milagre. O Senhor colocou pedidos, declarações em cada uma dessas vidas. Cada um pode passar pela sua aprovação, pelas suas tentações, mas sabemos que o Senhor é aquele que livra. Mas o Senhor, Pai, como foi com Jó, que o Senhor restaurou quando ele orou pelos seus amigos, que agora, Pai, o Senhor esteja restaurando, o Senhor esteja trazendo a vida de cada um aqui presente, cada um pela internet, não porque estamos pedindo ao Senhor, mas porque estamos orando por aqueles ao nosso redor, por aqueles ao nosso próximo, e assim o Senhor manifesta os milagres em nossas vidas. Somente o Senhor é capaz de trazer aquilo, Pai, que desejamos, aquilo que sonhamos. Somente o Senhor foi aquele que plantou cada desejo em nosso coração. O Senhor foi quem plantou tudo o que sonhamos em nosso coração. Nada vem de nós, tudo vem de Ti. E o Senhor usa as pessoas, as amizades, para testificar, para abençoar, para glorificar a Tua vida, Pai, pois toda a glória é Tua. Mas o Senhor usa a igreja, o Senhor usa cada um de nós. O Senhor coloca em cada um de nós o desejo por Ti, o desejo por Te amar, pois somente a Ti desejamos, Pai. Somente o Senhor é Deus e além de Ti não há outro, Pai. Nós declaramos que agora, Pai, vai haver um amor jamais visto nessa igreja, uma comunhão jamais vista nessa igreja, uma generosidade com o próximo jamais vista, Senhor. Um amor pelo próximo jamais visto, Pai. Que ninguém veja o outro, ninguém veja as falhas do outro, pois todos somos carne, mas que cada um entenda que em Cristo nós somos perfeitos, Senhor. E que o Senhor quer a Tua igreja perfeita assim como Ele é. E isso só é obtido, Senhor, pelo Teu amor, pela comunhão e pela união do Teu corpo, Senhor. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, hoje nós colocamos diante de Ti, Pai, a vida dos nossos irmãos, Senhor. Todos nós, Senhor, estamos hoje, Senhor, compartilhando, Senhor, das nossas dores, Senhor, das nossas necessidades, Pai, da nossa casa, da nossa família. Senhor, mas nesse momento nós gostaríamos de orar, Pai, pela nossa vida espiritual, Senhor. A Tua palavra diz em Abacuque 3:2, Senhor, tenho ouvido a Tua fama e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Senhor, nós admiramos, eu admiro, Senhor, a unção da preservação, Pai. O Senhor preservou as Tuas escrituras, Senhor, ao longo desses anos. O Senhor preservou a Tua palavra, Senhor, ao longo da história do Teu povo. E o Senhor tem preservado a Tua palavra, Jesus. E é por isso que essa palavra até hoje, agora, Senhor, não somente, Senhor, em tábuas de pedra, mas agora estão escritas no nosso coração. Por isso, Senhor, relembra-nos, Senhor, da Tua palavra. Que ela seja o guia das nossas vidas, Pai. Que ela seja o guia, Senhor, da nossa vida, Senhor, das nossas decisões, no nosso coração, Pai. Senhor, que quando nós estivermos, Senhor, em dúvida a respeito, Senhor, da nossa posição em Cristo, Pai, que o Espírito nos lembre e que o Espírito preserve em nossos corações as Tuas Escrituras, Senhor, pois elas são a luz, Senhor, a lâmpada para os nossos pés, Jesus. Pai, continua avivando, Pai, a Tua obra no decorrer dos anos, para que o Teu povo não se sinta perdido, para que o Teu povo não se sinta desanimado. Senhor, sabemos que ao longo dos anos o Senhor tem levantado, Senhor, os seus profetas, o Senhor tem levantado os seus avivalistas, o Senhor tem levantado pessoas com o coração disponível para se colocarem na brecha. E, Senhor, nós declaramos hoje, Senhor, que esses homens, essas mulheres estão se levantando cada dia mais, Pai. Porque o Senhor tem avivado em nossos corações o desejo de fazer viva a brasa ardente da Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós glorificamos, nós pedimos, Senhor, não permita, Pai, que o desânimo tome conta das nossas vidas, Senhor, que as distrações, que os dias, Senhor, sejam pesados, tenham mais peso do que a palavra, Senhor, sobre as nossas vidas. Não permita, Pai, que o peso da vida, que o peso das dificuldades tenha mais peso
que as promessas do Senhor, Pai, não permita que as circunstâncias, Senhor, sejam mais pesadas, Senhor, do que a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E como nós cantamos, Senhor, Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de aliança. E o Senhor firmou a Tua aliança com o Teu povo. Por isso, mais uma vez, nós pedimos, derrama uma nova porção de ânimo sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, aqueles que estão desanimados de sair dos seus lares, Senhor, para estarem congregando, Pai, junto com o Teu povo. Senhor, que o Senhor possa estar agora derrotando todo espírito de apatia espiritual, Pai. Todo espírito, Senhor, de incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que impede, Pai, o Seu povo de se achegar na Tua casa, Senhor. A Tua palavra disse, Davi chama, Pai, que a Tua casa é casa de oração, Pai. Aqui é a casa onde nós vamos nos encontrar, que nós vamos congregar, Senhor. Que o Senhor venha estar agora destruindo todo pensamento, Senhor, mentiroso, de que a igreja ela não tem um poder, Pai. Ela não tem favor sobre a vida dos homens de nos tornar capazes, de nos fazer crescer. Muitos dizem que a igreja ela não é essencial, que a igreja ela não é tão importante, mas, Senhor, nós cremos que a igreja foi instituída por Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pai. Por isso, Senhor, nos tira da nossa zona de conforto, Senhor, nos tira, Senhor, desse lugar, Senhor, onde nós entendemos que está tudo bem, a porção que nós temos hoje é suficiente, mas não, Senhor, o Senhor tem mais para as nossas vidas. A Tua palavra diz no livro de Josué que pouco antes deles entrarem na terra prometida, eles fez descer o último maná e de repente o maná cessou, porque eles passaram a comer do fruto dessa terra. Senhor, nós cremos que o Senhor tem uma porção nova, algo que nós não estamos, Senhor, ainda não temos entendimento, Pai, mas enquanto nós estivermos dentro das nossas casas, Senhor, entendendo que nós somos suficientes, somos autossuficientes, não somos dependentes de Ti, Pai, nós não vamos usufruir. Nós oramos para que o Senhor traga sabedoria, entendimento, Pai, para o Teu povo, para que eles entendam que a casa do Senhor é o lugar onde nós devemos estar, onde nós devemos permanecer, que nós não devemos largar, Senhor, a nossa casa, a nossa família na fé, Pai. E nós devemos orar pelos nossos irmãos, Senhor. Também nós oramos por avivamento, Pai. Continua avivando a Tua obra, Pai, no decorrer dos anos, Senhor. E o Senhor possa estar levantando, Senhor, novos ministros, novos adoradores, Senhor, presbíteros, pastores, bispos, Senhor, o futuro da igreja, Pai. Que o Senhor levante pessoas com um coração fervente, Pai, pelo joelho no chão, Pai, pela presença, pelo derramar, Senhor, no Espírito. Nós oramos, Jesus, porque nós não queremos ficar apenas na letra, mas nós queremos viver de acordo com a Tua revelação, de acordo com a Tua manifestação, Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor torne os nossos corações sensíveis, Jesus, à Tua voz. Que caia por terra todo o endurecimento, que caia por terra, Senhor, toda a rigidez, tudo aquilo que, Senhor, tem tentado resistir o trabalho, Senhor, a obra do Espírito nas nossas vidas possa estar caindo agora, Pai. Toda a resistência do Espírito contra o Espírito, tudo aquilo que tenta contra o trabalho do Espírito das nossas vidas, o Senhor esteja agora curando, Senhor. Aquelas feridas da alma que foram geradas no ambiente espiritual, Senhor, as pessoas que não querem estar na Tua casa porque foram feridas. O Senhor esteja sarando, Pai. Não somente isso, mas o Senhor sabe o profundo, Senhor, o profundo do coração dos Seus filhos. O Senhor esteja também trabalhando, Senhor, em seus corações, Pai. E o Senhor trabalhe, Pai, nos nossos olhos, para que nós sejamos com os olhos iluminados, Senhor, sendo totalmente guiados pela Tua verdade, Jesus. Que não haja, Senhor, engano que possa, Senhor, retirar as Tuas ovelhas do caminho do Teu aprisco, Jesus. E nós declaramos, Senhor, assim como nós cremos, Pai, no decorrer dos anos, o Senhor aviva também os dons, Pai. Nós declaramos aqueles, Pai, que ainda não fluem nos dons do Teu Espírito, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, para nós procurarmos os melhores dons, Pai, porque é para a edificação da Tua igreja, Senhor. E é necessário que a Tua igreja, ela se posicione diante dessa palavra. Então nós declaramos, Senhor, que de acordo com o desejo, a vontade do Senhor, que o Senhor derrame cada vez mais os Teus dons para que a Tua igreja venha ser edificada, Pai. Que os Seus filhos, Senhor, possam andar debaixo dessa certeza, Senhor, de que eles foram
foram chamados, Senhor, para serem usados como instrumentos para essa geração, Pai. E que esse conhecimento, esse discernimento, essa sabedoria que o Senhor tem para distribuir para a sua igreja cada dia mais, é para que a igreja avance, tomando posse de todos os territórios que o inimigo tem tentado contra o nosso povo, Pai. Nós oramos, Senhor, para que nós sejamos firmes, Pai, e que não hajam dúvidas nos nossos corações. Oramos para que toda aquela dúvida, todas as palavras de engano contra a verdade do Senhor sejam agora destruídas. E nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Pai bondoso, o Senhor tem uma aliança conosco, e que o Senhor jamais nos irá abandonar, Pai. Por isso, Senhor, renova as nossas forças, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, renova as nossas forças, as forças daquele que está cansado. Sustenta-se os nossos pés. A Tua palavra diz que o Senhor nos carregará em Seus braços até a nossa velhice, Pai. Pai, ainda estamos um corpo limitado. E até quando nós adoramos, Senhor, às vezes sentimos o peso, Senhor, do cansaço, das nossas demandas, da nossa vida, das dificuldades, Pai. Mas nessa noite, que o Senhor renove as nossas forças e que o Senhor renove em nós o desejo de Te adorar. E de Te adorar, Senhor, e de Te buscar com todo o nosso coração, porque o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, Pai, em concordância, Pai, em concordância com essa oração, Pai, oramos agora pela saúde do Teu povo, Pai. Oramos pela saúde do Teu povo, oramos pela saúde dos Teus filhos, Pai, que estão presentes aqui. Oramos pela saúde da Tua igreja, Pai. Saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, Pai. Porque sabemos que de Tu vem a cura. Sabemos que Tu tens a cura, Pai. E temos muitos exemplos, Pai, temos muitos exemplos. Senhor, vemos, Senhor, em salmos que Davi, muitos salmos da qual ele anda angustiado, Pai, vemos que ele encontra renovo e forças no Senhor. Assim como o Paulo muito bem citou Jó, Pai, vemos que ele cura Jó também, Pai, com toda a sua integridade física, Pai. Sabemos que de Tu vem a cura, Pai, e oramos por isso. Oramos, Pai, para que não haja situação, Pai, não haja situação no trabalho, não haja situação na escola, não haja situação na faculdade, Pai, que venha a nos afetar, que venha a afetar o nosso interior, que venha a afetar a nossa saúde interiormente, Pai, e que venha a afetar o nosso relacionamento com o Senhor. Sabemos que de Tu vem todas as coisas, sabemos que de Tu, Pai, vem todas as coisas boas, Pai. Sabemos que Tu és aquele que nos cura, Tu és aquele que nos salvou, Tu és aquele, Pai, da qual nós esperamos. E sabemos que Tu tens, Pai. Sabemos que Tu tens coisas guardadas, Pai, para nossas vidas. Não importa, Pai, a enfermidade, desde da gripe mais ineficaz até o câncer mais destruidor, Pai. Sabemos que não importa, Pai. Sabemos que não importa, porque sabemos que o Senhor tem palavra de cura. Sabemos que isso não passa de uma simples tribulação, que ao final de tudo nos produzirá perseverança, Pai. Perseverança para seguir com fé nos Seus caminhos, perseverança para seguir com amor nos Seus caminhos, perseverança para seguir os caminhos do Senhor, Pai. E gratos somos por isso, Pai. Gratos somos por isso, Pai. Porque sabemos que a enfermidade, sabemos que o terror psicológico, sabemos que toda a amargura, Pai, e toda a coisa ruim, Pai, que nos acontece, Pai, vem para esse propósito. Para o propósito, Pai, de nos produzir perseverança, Pai. E gratos somos por isso, Pai. Só temos a Te agradecer por isso, Senhor. Porque o Senhor nesse momento, Pai, está curando. O Senhor nesse momento, Pai, está curando
gripes, está curando câncer, está curando as doenças que pensamos que não há cura, Pai. Nesse momento também oramos, Pai. Intercedemos pela vida, Pai, da esposa do Vando, um homem, Pai, do Ministério do Louvor na nossa igreja, da qual se encontra internada nesse momento. Oramos, Pai, pela vida dela. Sabemos, Pai, que o Senhor prevê a cura na vida dela. Sabemos que o Senhor é mais forte do que essa enfermidade, Pai. Não importa o que ela esteja passando, Pai, sabemos que ao final disso tudo, ela se reerguirá e trará testemunho. Sabemos que ela trará testemunho, Pai, do quão grande, Pai, é o Senhor. E o quão grande foi o Senhor, Pai, na vida dela. E o quão grande foi o Senhor, Pai, nessa cura, Pai, que o Senhor trará para a vida dela nesse momento, Pai. Cremos nisso, Pai, e que essa oração se estenda, Pai, não só para nós que estamos aqui, não só para nós que estamos aqui presentes, Pai, mas também para as pessoas que estão vendo isso da internet. Que isso se estenda, Pai, para toda a igreja, para todo o corpo do Senhor, Pai. Porque é para isso que o Senhor nos chama, Pai. O Senhor nos chama para interceder, Pai. Interceder para a vida, Pai, pela vida dos que são teus e pela vida também dos que não são teus, Pai. Oramos também por essa vida, Pai, que o Senhor cure, que o Senhor traga reconforto às almas, que o Senhor traga reconforto às almas, Pai, e mostre, Pai, acima de tudo, há muitas almas perdidas, Pai, que o reconforto se encontra no Senhor. Acima de tudo, se encontra no Senhor. A força se encontra no Senhor. E só temos a Te agradecer por isso, Pai. Porque sabemos que Tu és fiel. Sabemos que o Senhor já fez coisas inimagináveis, Pai, ao nosso favor. E não é agora que a doença irá nos desamparar. Não é agora, jamais, que isso irá nos desamparar, nos impedir de seguir adiante. Não é agora, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos, Pai. Em nome Amém, de Jesus. Senhor. Nesse mesmo espírito de unidade, Senhor. Nesse espírito de paz que está em nosso local de culto, Senhor, em nossas vidas. Senhor, nós intercedemos, Pai, uns pelos outros, pela vida financeira, por todos os recursos. Senhor, nós intercedemos pelo trabalho, intercedemos para uns os outros, sermos generosos com os nossos irmãos, intercedemos pelos estudos, pelo chamado e propósito que o Senhor colocou em nossas vidas, pelo nosso futuro e pelo descanso, Pai, em cima disso. Senhor, nós temos tantos desejos, Pai, os nossos irmãos, os nossos jovens, tantos desejos, tantas coisas que queremos fazer, meu Deus. Senhor, o Senhor sabe dos nossos sonhos, o Senhor sabe dos sonhos que o Senhor mesmo colocou em nosso coração. Aquilo que arde em nosso coração, aquilo que realmente pega fogo, aquela paixão de uma profissão, aquele concurso, um empreendimento. Senhor, o Senhor sabe de cada uma das nossas necessidades. O Senhor sabe do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Tu és o mesmo Deus que coloca recursos em nossas vidas. Senhor, pela vida financeira do nosso povo, Senhor, supra, Pai, cada uma das nossas necessidades. Não faça, Pai, com que os nossos olhos vejam a situação atual que o mundo se passa, como se nós dependêssemos do governo humano, do governo deste mundo,
da economia brasileira, de outras nações que possa impactar o Brasil. Senhor, mas em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam fitados e fixados somente em Ti, Jesus. Porque em meio à escassez, o Teu nome é sustento. Em meio à pobreza, o Teu nome é riqueza, Senhor. Em meio à falta, o Seu nome prevalece para que nós possamos realmente ter condições em nossas vidas. Senhor, fruto do nosso trabalho, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, que o Senhor venha colocar cada vez mais criatividade, Pai, no nosso trabalho. O Senhor possa colocar cada vez mais esforço, empenho. Não faça com que a gente venha desistir, Pai, dos sonhos que o Senhor colocou, dos nossos trabalhos, dos nossos recursos. A Tua palavra diz, Senhor, em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Senhor, e que através do nosso fruto, do fruto do nosso trabalho, o Senhor sabe que todos os sonhos que o Senhor coloca em nossos corações é para algum propósito. Não deixe, Pai, que a gente venha estar sedento por alguma coisa que não há propósito, só para luxo, para vanglória, para ser alguém famoso e querer ser maior do que os outros. Não, Senhor. Nós queremos ser o menor, Pai. Nós queremos ser os menores, Senhor. Mas que cada sonho que arde em nosso coração haja um propósito. Senhor, se há alguém aqui que quer ser médico, que o propósito seja ajudar vidas, Pai, a curar vidas que estão precisando de uma cirurgia, de um tratamento. Senhor, se há alguém aqui querendo ser engenheiro, que seja com grande propósito de construir grandes obras, meu Pai. Se há alguém aqui querendo ser um empreendedor, não deixe, Pai, que a avareza e o luxo tome conta do nosso coração, não, Senhor, mas que esse empreendimento seja para ajudar outras pessoas, seja para abençoar vidas, Senhor. O produto que eu quiser vender, Pai, seja para abençoar alguém, e não somente para ter e cada vez reter, Pai. E que através desse propósito, Pai, nós possamos ser cada vez mais generosos, Pai, com os nossos irmãos, porque o Senhor nos dá para compartilhar, Senhor. O necessitado, aquela pessoa que está em condições desumanas na rua, aquele hospital de câncer de criança que está necessitando de uma verba, aquela instituição de caridade que cuida de pessoas que não têm família, Senhor, que o Senhor nos faça com que a gente venha ganhar cada vez mais para ajudar essas pessoas, para sermos generosos com os nossos irmãos, não como uma barganha para eu ser generoso e receber algo em troca, mas por amor, Senhor. Sermos generosos sem receber nada, sem querer receber nada em troca, sem com esse pensamento. Se nós recebemos algo em troca, é somente consequência dos frutos bons que nós plantamos nessa terra, Senhor. Mas que no nosso coração esteja aquele desejo, Senhor, de servir ao nosso próximo, de ser generoso. Senhor, nós entregamos a Ti cada vida financeira, cada vida que está aqui presente e que está nos assistindo online também, a área financeira, Senhor. A Tua palavra diz, o Senhor é fiel para cumprir, que o Senhor, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Senhor, nós Te adoramos, nós entregamos a Ti e nós oramos um pelos outros, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, um pelos outros. Senhor, entregamos a Ti a vida do meu irmão. Entrego a Ti a vida dessa pessoa que está ao meu lado, essa área financeira, que possa estar com turbulências, mas o Senhor há de restituir tudo aquilo que foi perdido. Em nome de Jesus, Senhor, esse é o nosso propósito, ser generosos com os nossos irmãos e orar um pelos outros nessa área também. Nós entregamos a Ti, Senhor, e descansamos porque nós conhecemos a Ti, Jesus. O mundo conhece a quem... O mundo serve aquilo que não conhece,
Mas nós que somos separados deste mundo, Senhor, nós adoramos a quem nós conhecemos. Nós não adoramos a um Deus de pedra, a um Deus que está cravado numa cruz. Não, Senhor, nós adoramos aquele que ressuscitou. Nós adoramos aquele que conhece tudo aquilo que nós precisamos, mesmo sem te ver, mesmo sem te ouvir. Mas nós temos fé, Senhor, e nós sabemos a quem nós adoramos. Senhor, entregamos tudo a Ti, Pai, e nós oramos um pelos outros, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela soberana oportunidade de estarmos unidos, Pai, como cordas humanas em laços de amor, porque fomos atraídos, Pai, para resplandecer a Tua glória, para manifestar os Teus feitos, manifestar os Teus desígnios, para resplandecer a luz do Teu santo nome, Pai. Neste momento, eu gostaria de estar intercedendo, Pai, por cada família representada neste lugar. Que o Senhor esteja enviando, Pai, uma palavra de força, uma palavra de revitalização aos lares, Pai. Que esteja sendo lançado fora, Pai, dos lares o egoísmo, a falta de confiança, a inimizade, a falta de respeito, Pai. Que os filhos, Senhor, sejam mais obedientes aos pais. Que o Senhor esteja produzindo no interior de cada jovem aqui uma dose dobrada de obediência, Senhor, nos corações, Pai. Um entendimento de obediência, Pai. Que o Senhor esteja também clareando, Pai, o entendimento dos pais, para que não aborreçam os seus filhos, para que sejam controlados, para que sejam sóbrios, para que sejam maduros, Senhor, na condução, na educação de suas crianças, de seus jovens, Pai. Eu envio uma palavra de liberdade, Senhor, aos lares que têm enfrentado dificuldades, Senhor, que têm enfrentado dificuldades emocionais, que têm enfrentado dificuldades relacionais, Pai. Senhor, eu envio uma palavra, Pai, de confiança, de fé, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo que intercede através de nós. Uma palavra de confiança àqueles que querem se formar uma família, aqueles jovens, Pai, que estão planejando o casamento, estão planejando um futuro lar, uma futura casa, Senhor. Que o Senhor esteja produzindo entendimento, que o Senhor esteja produzindo, Pai, amor, discernimento, Pai, cuidado com outros, que o Senhor esteja produzindo cada vez mais confiança, zelo e principalmente o entendimento de que o Senhor é a pedra angular de uma casa, que o Senhor precisa ser respeitado como o primeiro de um lar, que não é a vontade de um marido ou de uma esposa, mas que o Senhor precisa estar à frente em cada decisão, estar à frente, Senhor, em cada discernimento, em cada entendimento, em cada tomada de decisão, Pai. É o Senhor quem conduz, é o Teu Espírito em nós, que é a esperança da glória dos dias presentes e da glória dos dias vindouros, Pai. Eu intercedo também pelos nossos ciclos de amizade. Primeiramente, Pai, que o Senhor esteja apartando de nós aqueles que não convêm, aqueles escarnecedores, Pai, que mais nos afastam de Ti, que mais nos afastam de Ti do que nos aproximam, Senhor, do relacionamento contigo. E se não for do Teu propósito nos afastar deste, que o Senhor esteja produzindo em nós a potência e resplandecendo a Tua luz em nós, para que estes sejam reconciliados segundo a Tua glória, segundo a Tua majestade, segundo o Teu propósito, Pai. Nós queremos fazer diferença nos nossos meios. Eu intercedo, Pai, nós intercedemos como igreja pelos nossos relacionamentos, pelas nossas amizades e pelos nossos familiares, Pai. Nós intercedemos porque nós cremos que nenhuma arma forjada pode prevalecer contra a Tua igreja, pode prevalecer contra os Teus filhos. Não importa se é seta do inimigo, não importa se são desígnios errados, não importa se são circunstâncias, não importa se são dificuldades financeiras. O Senhor tem a resposta para cada um dos problemas. O Senhor tem a resposta, Pai. O Senhor tem a resposta, o Senhor tem a provisão, Senhor. Seja na área emocional, seja na área física, Pai. Seja nas relações que foram perturbadas, que foram quebradas. O Senhor está restaurando nessa noite, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu declaro, assim eu imputo segundo o Teu Espírito Santo que tem intercedido por nós. Em nome de Jesus, amém. Neste momento eu quero te convidar
para ficar de pé, porque nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão na internet. E antes, orar pelo pai do nosso irmão Sérgio Paradelo, seu pai também, Sérgio, que está passando por uma dificuldade física. Nós enviamos uma palavra de cura, da planta dos pés até a planta da sua cabeça, que o Senhor está revitalizando este homem, revitalizando o seu corpo físico, revitalizando as suas emoções, trazendo à tona toda a sobriedade, toda a sorte de bênção, toda a sorte de saúde para este homem, em nome de Jesus. Por aqueles que estão assistindo pela internet, nós oramos por aqueles que vão passar por procedimentos cirúrgicos. Nós cremos que o Senhor está indo adiante, que o Senhor está enviando anjos, Pai, a sala, desde já preparando a sala, os instrumentos, preparando a mão dos médicos que farão o procedimento, e nós cremos que será bem sucedido, nós cremos que já foi bem sucedido, e nós veremos o testemunho santo da glória do nome de Deus. Nós oramos por aqueles que precisam de fortalecimento na sua fé, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja promovendo no seu interior uma dose dobrada de potência para atravessar os desafios e de reconhecer o Senhor em todas as situações, reconhecer que é o Senhor que está indo à sua frente, reconhecer que é o Senhor que tem manifestado toda a sorte de bênçãos no seu meio, é o Senhor que tem te conduzido em triunfo, em saúde. Em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que precisam de cura, que precisam de recuperação igualmente. Esteja recebendo, nós enviamos o Salmo 107:20, enviou-lhes uma palavra e o sarou daquilo que era mortal. Você está sarado, porque na cruz do Calvário o Senhor conquistou a plenitude do seu corpo santo, para que você usufrua de toda a sorte de bênção, de um corpo saudável nesta terra. Nós oramos por aqueles que desejam ser luz no meio dos seus familiares, no meio dos seus amigos, em nome de Jesus. Que você, que nos assiste pela internet, esteja recebendo um caráter de submissão na sua mente. Que a voz do Espírito Santo, através da sua consciência, esteja cada dia mais audível, cada dia mais alta, para que você consiga discernir os desígnios do Espírito Santo. Que o Senhor esteja colocando palavras na sua boca, para que você seja usado, para que você seja luz no meio dos seus familiares. E por fim, eu oro por mais uma vez reconciliação, Pai. Você que nos assiste pela internet tem pedido reconciliação daqueles que estão afastados do Espírito de Deus, daqueles que não têm compreendido o desígnio de Deus, daqueles que não têm visto os desígnios de Deus na sua vida. Que o Senhor esteja descobrindo os olhos neste momento, removendo as escamas, removendo as ceras dos ouvidos, para que estes sejam reconciliados com o Espírito Santo, e estes mesmos reconheçam que o Senhor Jesus Cristo é Deus soberano, e que sobre a vida destes está no controle. Então que o Senhor esteja reconciliando casais de amigos que você pediu aqui na internet. O Senhor está reconciliando esses casais com Cristo, que se afastaram, que não reconhecem mais a soberania de Deus. O Senhor está vindo, Pai, o Senhor está vindo com potência neste momento. Pai, se achegue com força, se achegue com o Espírito, Pai, e resplandeça a Tua glória aos olhos destes que se afastaram, que não reconhecem mais o Senhor como Salvador dessas vidas. Nós declaramos com fé que essas almas já foram reconciliadas, que essas almas já enxergam o Espírito Santo manifestando a bondade dele em todo o seu meio, em nome de Jesus. Assim nós oramos com fé. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Nesse momento nós convidamos para que você fique mais próximo do seu amigo. Nós vamos cantar um louvor de adoração que diz respeito à unidade dos nossos irmãos, que diz respeito à comunhão. Então, nesse mesmo espírito, nós entendemos o que foi falado neste altar. Nós entendemos o que o Senhor quis dizer, Pai. Orar um pelos outros. Não somente orar por nós mesmos, mas nós temos o dever de falar da palavra de Deus pelo nosso próximo. Nós amamos o nosso próximo, então nós oramos pelo nosso próximo.
Então, nesse momento, se você estiver com algum amigo, fique abraçado com esse amigo. Se você estiver com um namorado, enfim, fique de mão dada, porque o Senhor, Ele prioriza momentos que nós estamos juntos. O Senhor sempre fala de comunhão, de unidade. Então, o corpo ele tem que estar unido, senão ele fica enfraquecido. E nós não estamos aqui para dar brecha para ataque inimigo nenhum. Então, estamos firmes juntos no mesmo propósito, amém? Vamos louvar. Último louvor. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor escutou as nossas orações. Nós sabemos que através do louvor o Senhor quebra cadeias. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante de todo o coração. Nos corpos e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, como fruto desse novo coração. Nós declaramos a paz de Cristo sobre nossas vidas. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso, irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. você entende que nós precisamos de uns aos outros? Então declarem a vida que está ao seu lado para 1, 2, 3, 4 pessoas. Olhe para esse rostinho lindo de Jesus abençoado e diga: eu preciso de ti, meu irmão, e eu oro todos os dias por você. Amém? Glórias a Deus.